Boa noite, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Então, eu vou passar vários vídeos surpresas, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Esse já é o início da aula em si, né? Mas teremos outros vídeos, tá? Surpresas aí que vocês vão ter visto antes desse. E depois desse tem mais um também, né? Que vai ser bem legal, vocês vão gostar, né? Então, a aula de hoje, né, assíncrona, eu quero explicar a questão da apostila do material para vocês entenderem o meu segmento, como que eu estou seguindo o material, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó, né, apostila 2, né? Então, consolidação da ordem burguesa, então a gente começa com Iluminismo e Revolução Inglesa, né? Beleza. Revolução Francesa, beleza, né? Atividades e tal. E aí, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos nós vimos também. E aí, Revolução Industrial. A Revolução Industrial nós vamos pular, tá? Nós vamos ver logo depois, tá certo? Tá? Então a gente viu América, a gente viu geral, a gente viu Europa, né? Iluminismo e tal, né? Geral, certo? França, Europa e América. E agora nós vamos para o Brasil. Então, depois da Revolução Industrial aqui, né? Começa aqui, ó, crise no sistema colonial do Brasil, tá? Então, independência do Brasil. E aí tem independência da América Latina, mas a gente não vai entrar nela agora, né? Depois da independência do Brasil, a gente vai subir novamente para a Revolução Industrial. Tá? Mas por que que a gente vai entender o contexto brasileiro agora, né? Porque a gente já viu a história da América de forma geral, Estados Unidos e geral no século XIX. E a gente tem que entender o que está acontecendo aqui também nesse contexto do iluminismo, tá? É importante que a gente consiga entender esses três contextos. Aí sim, a Revolução Industrial se relaciona com todos eles, sem problema, tá bom? Então, né, eu tenho que fazer uma pequena revisão, tá? Antes de entrar nos movimentos nativistas, tá? Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: Brasil colônia, né? Século XVI e XVII são os séculos do açúcar, tá? Uma sociedade predominantemente rural, ainda senhores e escravos, não é? Uma sociedade que tem as capitanias hereditárias, aí vai ter o governo geral, né? Uma tentativa de centralizar, mas a sociedade ainda bem atrasada e tudo mais. Porém, quando os holandeses invadem o Nordeste, tá? Entre 1624 a 1654, que vai ser o contexto que nós estamos vendo aqui da restauração. Aqui, ó, os holandeses vão estar aqui, ó, nesse período da restauração aqui, né? Portugueses, os holandeses vão estar aqui. E aí vamos lembrar esse contexto. O que acontece? Nesse período do açúcar, Portugal comercializava com a Holanda. Os holandeses financiaram açúcar aqui, a produção de açúcar aqui. Beleza? Só que, né, em 1580, Portugal vai ficar sem rei, né? Então, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época, de 1580, vai sumir numa batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Ele some, desaparece, não volta. Tem até um mito do sebastianismo, que ele ia voltar e tudo mais, porém ele não volta, não é? Então ele não deixa herdeiros diretos. E aí o herdeiro mais próximo era o sobrinho dele, Filipe II, rei da Espanha. Então, nesse momento de 1580 até 1640, é o período da chamada União Ibérica. O termo União Ibérica, tá unido, Portugal e Espanha estão unidos. Mais ou menos. O tom do português vai ser unificado pelo espanhol, pela Espanha. E os portugueses vão tentar sair do domínio espanhol. Porque Portugal é uma potência, né? E vai conseguir restaurar a monarquia em 1640. É o que está falando aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó. Restauração, né? Através da dinastia de Bragança. Beleza? Só que nesse contexto, né? Os espanhóis, a partir de 1580, vão proibir o comércio do açúcar no Brasil. Os holandeses vão ficar muito prejudicados e não vão aceitar isso. Então, os holandeses batem de frente com a Espanha, né? Por conta disso. Invadem o Brasil. Já que vocês, né, espanhóis, a Holanda, estão tão preocupados com o Brasil, nós vamos invadir o Brasil. Vamos ver se vocês vão reagir. E os espanhóis não vão reagir. Vai gerar um temor. Dos espanhóis não, dos ingleses, perdão.
né? Então, os holandeses eles ficam no Brasil até serem expulsos em 1654. Opa, 1654 é o período da Revolução Inglesa. 1651, Oliver Cromwell decreta os atos de navegação, lá na segunda fase da Revolução Inglesa, falando que a Inglaterra era soberana nos mares. Os holandeses já aprenderam as técnicas do açúcar aqui no Brasil, se deixam ser expulsos. Na verdade, eles foram expulsos em 1654, né? O Brasil comemora a expulsão dos holandeses, mas na verdade os holandeses têm uma preocupação maior, que é com a soberania dos mares, e aí eles vão estar lutando com os ingleses por essa soberania. Tanto que na Revolução Inglesa, né, depois que voltam os Stuarts, um príncipe holandês é que vai estar lá, o Guilherme de Orange. Né? Essas relações elas vão estar muito fortes aí. Tá certo? E aí o açúcar vai entrar em crise aqui no Brasil porque os holandeses vão produzir mais barato nas Antilhas. E nesse contexto é que vai acontecer a interiorização da colônia. O que é isso? São as bandeiras. É o momento em que vai buscar ouro aqui no Brasil. Ou seja, no finalzinho do século XVII. É o contexto que a gente entra aqui. O contexto do iluminismo, né, século XVIII. Tá? Então, essa primeira linha de raciocínio aqui que eu falei, mesmo que vocês forem pausadamente, vendo o que eu estou falando, anotando, é importante vocês entenderem esse contexto, que é do ano passado, mas é importante. E aí, então aqui nós temos aqui, após a restauração, houve a mudança, né, entre a colônia e a metrópole. Em 1642 foi criado o Conselho Ultramarino, órgão encarregado de estabelecer e fiscalizar as normas do cumprimento do Pacto Colonial. Ok. A restauração provocou uma diminuição da autonomia dos senhores coloniais e do poder das câmaras municipais. A administração tornou-se mais centralizadora, fiscalizadora e opressiva. Por que isso vai ser relevante aqui? Porque quando encontrar ouro aqui, a metrópole não vai querer dividir com ninguém. A metrópole vai ser extremamente opressivo no imposto, nos impostos sobre a mineração. E nesse contexto aqui, não é de uma hora para outra que se torna mais opressiva. Isso já vinha acontecendo já ao longo do século XVII, a criação do Conselho Ultramarino. Tá? Então isso é muito importante aqui. Beleza, vamos descer. Né? A elite colonial se esforçava por manter seus bens e privilégios, tentando esquivar da exploração metropolitana. O endurecimento do pacto colonial provocava uma compreensível reação dos colonos. Essa insatisfação é conhecida como sentimento nativista, em que os colonos vão defender os seus interesses sem pensar ainda em processo de independência. Importantíssimo. Né? Nós vamos ter os primeiros movimentos, as primeiras revoltas aqui, chamadas revoltas nativistas, né? Que ainda não vão ser aquele momento de independência. Algumas revoltas. É o que eu vou estar explicando aqui na dica, embaixo. Entre esses movimentos, vale ressaltar, né? Vale ressaltar. Aqui tá. Tá em PDF, tá? Aqui é ressaltar. Tá? Tem um erro aqui, tá em PDF, não tem como eu mudar. A revolta de Beckman, no Maranhão. Vai acontecer também uma revolta de elite. Depois vocês podem dar uma olhada. É do ano passado. A Guerra dos Emboabas já é no contexto da mineração. E a Guerra dos Mascates, que é também em Recife, né? Revolta de Vila Rica também, em Ouro Preto, também por conta da mineração. Porém, é necessário abordar o contexto da interiorização da colônia e da mineração, momento em que a coroa portuguesa passa a ser extremamente rígida na cobrança de impostos, causando mais revoltas. No caso, essas outras revoltas aqui vão ser a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Né? Então tem bastante coisa aqui a gente vê. Processo de interiorização da colônia. Então, nessa busca de maiores riquezas, vão ter as bandeiras, tá? Apresamento, né? Primeiras bandeiras de apresamento, que é captura de índios para poder conhecer melhor o território, né? Para poder guiar as pessoas às bandeiras de prospecção, que eram bandeiras, está aqui, ó, embaixo, em busca de metais preciosos, né? Então, beleza. Embora a autorização não fosse fácil, aqui em cima, né? Fatores econômicos e estratégicas estimular. Através dos rios como São Francisco, Tietê, Amazonas, os bandeirantes, as missões religiosas criadoras de gados ampliaram sua área de ocupação em Portugal. Né? Boa. E aí, as entradas, chamadas expedições patrocinadas pela coroa portuguesa de caráter oficial para fazer o reconhecimento geográfico. Né? Então, as chamadas entradas. Né? A política expansiva tinha dois objetivos geopolíticos.
fundamentais estratégias. Ao norte, a ocupação do Foz do Amazonas, ao sul estabelecer-se no Rio da Prata. Dessa maneira, navegação fluvial. Que o primeiro ouro, né, encontrado vai ser o ouro de aluvião, né, na beira dos rios, através das chamadas monções, né, as chamadas monções também, que vão, né, vocês vão ver na geografia aí, né, é bem bacana. Aqui são os tratados de Limix, né, o Tratado de Madrid eu destaco aqui em 1750, porque parte do Brasil pertencia à Espanha. Então, Portugal e Espanha vão ter que fazer vários tratados para conseguir meio que permitir que os portugueses, né, chegassem na região para poder explorar a mineração. Então, isso aí vocês vão ver mais na geografia, né, esses tratados de limites. Enfim, a mineração em si. Então, as primeiras jazidas de ouro, né, elas vão ser... Opa, mineração. Aqui, né? As primeiras jazidas de ouro elas vão ser encontradas em 1690. Aqui está falando de 3, né? E o desejo de em 1913 encontrava ouro na região do estado de Minas Gerais, em Ouro Preto. As primeiras jazidas de ouro aqui, ó, datam dessa parte aqui. E aí vai achar ouro em Cuiabá, né? Vai mostrando Diamantina, então vai mostrando os lugares onde que nós vamos ter mineração, ouro, encontro de ouro. Com possibilidade de enriquecimento, era muito grande, pessoas de todas as camadas deslocadas para a região da mineração. Tá? Então, nós vamos ter um aumento populacional. Né? Então, isso é importante para vocês entenderem. Então, até a capital do Brasil era no Salvador, né? Nordeste. Com a descoberta de ouro, a tendência é a população se migrar para o Sudeste, região das Minas. Tá? Isso vai acontecendo ao longo do século XVIII. Né? Então, se você encontrasse ouro, né, aqui está aluvião de superfície, né, no leito dos rios, explorado individualmente, né, ouro de lavra, propriedade, localizado nas rochas. Então, aqui explica como que vai ser essa exploração do ouro. Tá? É bem bacana. Fato é, vai ter cobrança de imposto. Você descobriu ouro, 20% é o quinto, né, um dos primeiros impostos aí, 20% já vai ter que ir para casas de função que vão ser construídas, tanto que a revolta de Vila Rica vai ser por causa das casas de fundição. E lá o ouro vai ser fundido e 20% já fica retido lá na casa de fundição. Só fica com 80% que você encontrou. Né? Então o trabalho nas minas era feito pelos escravos. Tá? Então aqui continua, igual na senzala lá, a escravidão ela vai continuar quando o modo de produção aqui, né? A questão do plantation, né? A plantation escravista. Né? Então isso aqui vai continuar. Tá? Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra, né, os negros escravos trabalhando aqui. Tá? Deixa eu ver. Então a gente vai para cá. Beleza. E aí, o eixo econômico passa para a região centro-sul. Né? Então, do Nordeste passa para a região centro-sul. Essa é uma grande dica que muitos historiadores falam: o Brasil voltou-se a produção para o mercado externo. E aí a gente percebe que houve um mercado interno, principalmente nesse período que vai ser desenvolvido. Né? Por quê? Vai estar chegando muita gente para a região das minas. Então, automaticamente, nós vamos precisar de abastecimento. Então, o boi e a pecuária, para alimentar essa galera que está chegando, vai ser uma nova atividade e que vai requerer mão de obra livre. Tá? Então, a pecuária ganha um papel de destaque na região sul, pois é necessário muito gado para abastecer uma população em crescimento. E a mão de obra utilizada aqui vai ser livre, remunerada. Interessante. A mão de obra nas minas, toda escrava. Aqui não, aqui no sul, né? Aí lembra do pessoal branco e tal, mão de obra livre. Né? Enfim, não sei o que eu fiz aqui, arrumei alguma coisa aqui. Né? Enfim. Beleza, voltou. Tá? A economia mineradora proporcionou melhor distribuição de renda se comparado com a canavieira, cuja renda se contratava nas mãos dos latifundiários. Interessante comparação aqui. Ó, né? O poder aquisitivo do minerador era mais alto da colônia, que provocava as altas dos preços, a inflação. Né? Para abastecer as regiões de mineração em Mato Grosso, eram organizadas monções, expedições fluviais. Né? Então, interessante. Com a descoberta de ouro, medidas mercantilistas seriam largamente aplicadas. E aí vai ser criada em 1703 a Intendência das Minas. Para de extrema importância, componentes, o intendente, né, administrador-geral das minas e o guarda dos mares, demarcando as datas fiscalizando a atividade mineradora. Né? Então,
impostos como a captação, isto é, cobrança de taxas proporcionalmente ao número de escravos que o minerador possuía, né? A finta, o pagamento de 30 arrobas anuais. E é interessante, o que é a derrama? A derrama é os juros sobre a finta. Então, o governo decidiu que tinha que arrecadar isso aqui. É muito ouro. A princípio vai conseguir arrecadar, né? Só que aí depois vai ser até reduzido por 25 para 25 arrobas. Mas mesmo assim, 25 arrobas vai ser muito ao longo do tempo. E aí você cria uns juros, né? Então a pessoa que não conseguia pagar a finta, a arrecadação anual, cobrava-se juros, que é a chamada derrama. Derrama é os juros sobre a finta, cobrança de impostos atrasados, ou seja, cobrança da finta atrasada, se você não conseguisse chegar. Então, claro que vai gerar revolta isso, né? Aí as casas de fundição eu já expliquei, e por fim a derrama, né? Cobrança forçada do ouro desde que a arrecadação anual não atingisse 100 arrobas. Tá? Então, é um juros aí. Em Tijuco, Diamantina, na Serra, na região do Cerro Frio, Minas Gerais, era comum os jogadores se utilizarem de pedras brilhantes para marcar os pontos. Né? Interessante isso aqui. Quer ver a ideia dos diamantes. Né? Deixa eu voltar aqui. Opa, voltar mais aqui. Isso. Tratados dos diamantes. O governador, depois de acumulados em grande quantidade, comunicou ao governo. Né? Então, 729, monopólio do diamante, também interessante. Vai elevar a Arraial do Tijuco criando o Distrito Diamantino. Né? O administrador era ligado diretamente ao Conselho Ultramarino. Então, essas são as medidas centralizadoras aqui do governo em relação tanto ao diamante quanto ao ouro. E aí vai ter muito contrabando. Aí vem a história do Santo do Paoco, né? Que tem a questão do Aleijadinho e tal, essas questões aí do barroco, que vocês vão ver de mim, né? Então as pessoas vão contrabandear. E o sistema que vai dar mais certo, né, é a delação premiada, né? Então as pessoas vão se auto-vigiar, porque se você delatasse alguém que estivesse escondendo ouro, diamante e tal, você ganhava uma parte. Então, o sistema de delação, isso vai, não sei se eu estou falando disso aqui, mas é interessante essa parte, né? O Pombal, né? Então, Pombal vai ser um dos marqueses, que é um déspota esclarecido. Tá? Lembra do despotismo esclarecido? Marquês de Pombal, aqui no Portugal, de 1750 a 1777, vai ser considerado um déspota esclarecido, né? No período que vai ter um terremoto em Portugal, e aí o marquês vai, né, ter que dominar essa administração nesse período. Entre seus principais ações vale expulsão dos jesuítas, né? Jesuítas em 1759, né? O fim de doação de capitanias hereditárias, elevação para o Brasil à categoria de vice-reino, mudança da capital para o Rio de Janeiro, 63, fundação das companhias de comércio Grão-Pará e Maranhão, 75. Então ele adotou medidas, né, ensino laico, medidas extremamente modernizadoras, fundação de companhia de comércio e tal. Só que depois que ele sai daqui, entra Maria Doidona, né, e desfaz tudo que ele fez. Né? O Brasil não tinha a mentalidade ainda para manter medidas iluministas aqui. Né? Interessante isso. Enfim. E aí tem as revoltas, né, que eu citei. Né? Então, não precisa saber decoradamente essas revoltas, mas Beckman vai ser de elite no Maranhão, como eu falei. Né? Depois a Guerra dos Emboabas, que vai ser no período de encontro dos metais preciosos. Né? Os bandeirantes vão querer ficar com a região do ouro e a metrópole vai querer manter a região sobre o domínio dela e vai ganhar. Né? Tá? O emboaba é uma ave pernalta, né? Vai ser um apelido dado, né, para as pessoas indígenas, para as pessoas que usavam aquelas botas grandes, né, que vai parecer com aquela ave pernalta. Então vai ser apelidado de emboabas, os bandeirantes, que vão ser derrotados pelas tropas metropolitanas. E eles vão buscar, os bandeirantes vão sair dessa região, vão buscar extrair ouro lá na região do Mato Grosso, centro-oeste. Tá? Vai descobrir ouro lá, enquanto a metrópole vai focar mais na região sudeste, né? A região centro-oeste vai ser mais para os bandeirantes, onde que eles vão ter que fugir. Né? Enfim, Guerra dos Mascates. Interessante essa Guerra dos Mascates em Pernambuco, Recife, né? Porque envolve aquela questão lá da questão da expulsão dos holandeses do Nordeste e tal, né? E vai gerar um antagonismo entre Olinda e Recife, né?
Então, a capital, vamos dizer assim, era Olinda, cidade, seus engenhos, onde que tinha aristocracia e tal, né? E Recife vai ser bastante beneficiada pelos holandeses. Maurício de Nassau vai modernizar Recife na época lá, então vai ter vamos dizer, um certo atrito assim, né? O senhor de Engenho estava em crise devido à concorrência Antilha, do açúcar das Antilhas, que vai entrar em crise, né? Tá? E aí vão ter que pegar empréstimo junto à burguesia de Portugal, que vai estar no Recife, que cobrava juros, né? Então, isso os orgulhosos. Opa, a bateria está acabando, né? Galera, como a bateria está acabando, tá? Eu volto aqui, eu vou gravar outro vídeo, tá bom? Né? Para encerrar essa parte da aula, né? Então vai ser dividido em 3 vídeos a aula, né? Esse aqui, mais um outro, que eu vou terminar esse aqui, mais a aula surpresa, mais uma parte surpresa. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado.